Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, depois das cinzas, nesse dia 20 de fevereiro, para que juntos possamos meditar a palavra de Deus. Hoje nós somos convidados a ler o Evangelista São Mateus, no capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos vivenciando esta semana do nosso tempo quaresmal, após termos celebrado a quarta-feira de cinzas e termos dado início, portanto, a este tempo da quaresma. E aqui mais uma vez, então, nós somos convidados a meditar o ensinamento do Senhor. Cristo que é perguntado por que razão os fariseus praticam jejum, mas os teus discípulos não, ou seja, nós, os discípulos de João e os fariseus, praticamos jejum e os teus discípulos não. A resposta do Senhor dizendo que enquanto o noivo está com eles, eles não podem estar de luto e, portanto, não podem praticar o jejum. E, por fim, a resposta dizendo: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Se nós voltarmos ao Evangelho, inclusive que nós meditávamos na quarta-feira de cinzas, devemos ter presente que o Senhor nos ensinava 3 práticas que devem nos acompanhar ao longo deste tempo quaresmal, mas que também devem acompanhar todo cristão ao longo de toda a sua vida. A prática da caridade, no Evangelho exemplificada pela esmola, a prática da oração e a prática do jejum. Ou seja, Cristo também nos convida para que possamos jejuar, mas não unicamente como uma prática ritual. De fato, a Igreja nos anuncia que todas as sextas-feiras deve ser dia de abstinência, deve ser dia de jejum para aqueles que o podem fazer. De modo especial, a Sexta-feira Santa é dia de jejum para todos e de abstinência para aqueles que já ultrapassaram os 60 anos ou que têm alguma doença que os impede de estar muito tempo sem alimentar-se. Mas também nós podemos muitas vezes cair na tentação de praticarmos o jejum simplesmente por um ritualismo, simplesmente porque está prescrito. Ou tantas vezes vemos muitas pessoas que praticam o jejum em busca de ter um físico melhor. Então, a prática do jejum que aqui nos fala o Senhor, ela vai muito além. Vai muito além do ritualismo, vai muito além de uma prática estética. Aquilo que o Senhor quer nos convidar é justamente para que possamos viver a penitência. É a mortificação do nosso corpo, para que por meio da mortificação do nosso corpo nós possamos também viver a mortificação dos nossos desejos que muitas vezes nos conduzem ao pecado, dos nossos desejos que muitas vezes nos conduzem para longe do Senhor. Por isso, ao mesmo tempo em que eu mortifico o meu corpo, tirando dele algo que já está habituado, eu também sou convidado a mortificar o meu espírito, procurando também evitar toda ocasião, toda situação de pecado, procurando viver aquilo mesmo que ontem nós meditávamos, renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades para que o Senhor possa de fato se fazer presente no meio de nós. E é claro que também por meio do jejum nós participamos, ainda que de uma forma muito pequena, dos mesmos sofrimentos de Cristo. Assim como Cristo padeceu o sofrimento no alto da cruz para nos dar a salvação, eu ofereço este pequeno sofrimento para que também eu possa compreender a grande graça que é derramada sobre mim, que é a graça do perdão dos meus pecados. Por isso é que nós saibamos, ao longo de todo este tempo quaresmal, viver a prática do jejum, viver a prática da abstinência com o coração verdadeiramente contrito.
procurando ao longo de toda a nossa vida renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo e ao seu Evangelho, para que assim então nós possamos também um dia participar da alegria do banquete celeste. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, acompanhai com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que possamos realizar com sinceridade de coração o que corporalmente praticamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.